Selva! Olá, tudo bem? Sou Luiz Toledo. Eu sou a Vanessa. O que é inquilinismo? Inquilinismo é uma palavra que não é tão diferente, a gente sabe o que é um inquilino e tudo mais, né? Todo mundo já assistiu o Chaves. Isso! E existe isso na natureza também, né? E o inquilinismo. E quando você vai lá acampar, fazer uma trilha num parque, como aqui no Brasil é um país tropical, que isso é uma condição muito comum em florestas tropicais, o inquilinismo, né? E aí, às vezes, você tá andando lá e aí você vê uma árvore cheia de planta no tronco dela. Ao longo do tronco, galhos, plantas que você vê e percebe que não fazem parte naturalmente daquela árvore, né? E aí algumas pessoas até pensam, até eu já pensei também, quando eu via, que é uma planta parasita que tá ali vivendo dos nutrientes daquela árvore. Ah, vai secar, vai destruir a árvore. Tá matando a árvore, tá deixando a árvore doente e tudo mais. Tem essas plantas, sim, elas existem e você talvez não esteja errado. Porém, há casos e casos. Algumas plantas fazem isso para a própria sobrevivência sem atrapalhar ou prejudicar a hospedeira. A árvore. Então, existem as plantas epífitas. Uau. Essas plantas epífitas, elas conseguem viver ali numa árvore, nos galhos de uma árvore, em harmonia. São duas espécies diferentes que conseguem viver em harmonia. Ela somente usa o hospedeiro, a árvore hospedeira, como um apoio mesmo, para ela viver sobre aquele galho, né? Para que ela possa alcançar o sol, a luz do sol. Exatamente, assim ela vai ter mais luz do que se ela vivesse no solo, né? Aí ela vai ter luz, ela vai poder viver, vai poder fazer a fotossíntese dela ali, tudo bonitinho, em harmonia e sem causar nenhum dano à hospedeira. Isso é inquilinismo. Então, viu como é interessante? É a questão dela tentar alcançar a luz, o sol, para a própria sobrevivência. Então, assim, ela não prejudica a hospedeira e a hospedeira também não tem nenhum problema com ela. Ela não vai pesar, não vai debilitar ela em nada. Exatamente, ela não vai pegar nutrientes daquela árvore, então, super tranquilo, as duas conseguem viver ali em harmonia. Vanessa, quais tipos de plantas que fazem esse tipo de eficácia na natureza? Exemplos, né? Você quer uns exemplos? A gente tem aí... Você quer exemplos, né? Exemplo, toma! Idiota. A gente encontra, principalmente, eu tenho fotos, inclusive, de bromélia. Bromélia ela é um ótimo exemplo de uma planta epífita. Ela é uma planta epífita, a samambaia, que também é uma planta epífita, e as orquídeas. Orquídeas também são plantas epífitas, elas precisam ali de uma hospedeira para que elas possam ter ali uma luz, né? Elas conseguem viver em cima de uma árvore sem prejudicar a árvore e fazendo ali a sua fotossíntese tudo bonitinho. Então esses são 3 exemplos legais aí de plantas epífitas. Quando nós fomos acampar na região ali da Rio Grande da Serra, esse lugar achei bastante. Sim, e lindas, lindas. E é porque assim, nem sempre a gente consegue encontrar uma orquídea ou uma bromélia na natureza, bonita, bem tratada. A gente consegue ver em lojas e tudo mais, em pessoal que já está ali especializado na jardinagem de cuidar mesmo. Exatamente. Agora, você vê ela sobrevivendo 100% da natureza e ainda mais em um local que tem ainda um acesso de pessoas, é legal de ver que ela tá sobrevivendo, tá bonita e tá dando certo ali, que é difícil. E o inquilinismo, no caso das plantas, ele tem um nome, que você pode ouvir também por aí, um outro nome, que é o epifitismo. Eu vi muito. Né? Que no caso são as plantas epífitas que precisam de uma outra planta para poder ficar em cima, entendeu? Então, no caso, a planta que está em cima daquela árvore hospedeira, a hóspede, né? Ela é a planta epífita, entendeu? Isso não acontece somente com as plantas, também existe um inquilinismo no mundo dos animais, no mundo dos seres vivos, né? Sim. E pode acontecer um inquilinismo entre mesmas espécies e também entre espécies diferentes. Alguns desses animais vocês provavelmente já conhecem, até mesmo alguns deles já andaram em vocês.
Só que alguns que andam na gente são parasitas, porém, eles também usam outros animais para poder se locomover, como por exemplo o carrapato. O carrapato é interessante porque ele tem o corpo dele já é naturalmente adaptado para que ele pegue carona, que é uma situação que eu costumo dizer que os bichos fazem, que é pegar carona com outro animal. E isso é chamado de forésia. Olha. Também é inquilinismo. Só que eles não usam esses outros animais igual no caso das plantas, que é para pegar sol e tudo mais. Eles usam para percorrer curtas ou longas distâncias, né? Então é como pegar carona, é o Uber. É o Uber natural. Eu quero ir até ali. Vou ali, deixa eu ver quem eu pego aí para. O trilheiro, animal, vem aqui. Vou montar em quem? Então, é o que os animais fazem, é forésia. Eles usam outro animal, pode ser às vezes da mesma espécie, mas normalmente é de espécie diferente, para poder se locomover de um ponto a outro. Então, o nome disso é forésia, é um tipo de inquilinismo também. Um outro bicho também que o corpo é adaptado para poder fazer esse processo de carona, a forésia, é o ácaro. O ácaro também tem um corpinho ali adaptado. Existe um pseudo, se não me engano, pseudo escorpião. E ele usa os insetos para se locomover. Se eu conseguir uma foto, eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Outro tipo de exemplo é o peixe-agulha. Ele se abriga dentro do pepino do mar. Dentro. Olha que interessante. E sem prejudicar em nada o hospedeiro. Ou seja, ele mora dentro do pepino e o pepino do mar nem liga. Não acontece nada, não faz a menor diferença, não perde nutrientes nem nada. E o peixe-agulha, ele sai, se alimenta e volta. Além dele ficar mais seguro, ele também se locomove. Não é só o pessoal que mora dentro de um abacaxi. Ele mora dentro de um pepino. Tem o pepino. O peixe-agulha mora dentro. Só que o pepino ainda se move, olha só. É um motorhome. Pepino home. É. Ai, que bosta, muito ruim. Pra você que gostou do vídeo, curta. Comenta. Compartilha com seus amiguinhos. Comenta aí, forésia. Palavra de hoje, forésia. Tá? E quem não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo Selvagem!